A todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus da equipe espiritual Paz e Luz que daremos início a mais uma live. Hoje com o nosso convidado, o Dr. Helder Humberto, estará com o tema Buscai e Achareis. Então, como sempre, peço a participação de todos. Entrem no nosso canal depois da live, no canal do YouTube. Lá tem todas as nossas lives disponíveis para você compartilhar, para você assistir, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Lá você encontra todo o conteúdo. Deixe suas dúvidas, críticas, sugestões, elogios. É muito importante. E como sempre, já dando boa noite a todos que aqui estão. Hoje, como sempre, toda terça-feira, esse grupo de amigos, esse grupo que sempre está acompanhando a gente nas nossas lives, está sempre participando. Como sempre, muito importante a participação de todos na live, para a gente poder tocar a live e fazer as perguntas. A participação de todos. Mandem perguntas, dúvidas na hora da live. Falem de onde vocês estão nos assistindo, que também é muito importante. Tá bom? E como sempre, tá aí o nosso amigo, o nosso participante. Tudo bem, Du? Boa noite, seja bem-vindo em mais uma live. Hoje com um grande convidado, nosso amigão, Dr. Helder, que já nem pode falar mais que ele é um convidado, né? Ele já faz parte da live Papo de Amigos aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço, Rômulo. Uma boa noite a você e a todos que estão nos vendo e ouvindo nesse momento. E é um prazer, mais uma vez, receber o doutor com a gente, né? Para aumentar cada vez mais nosso aprendizado e que seja uma noite muito agradável. E tenho certeza que será. Uma boa noite a todos. Com toda certeza, é sempre um grande aprendizado, né, meu irmão? A gente sempre comenta aqui nas nossas lives que a gente está sempre aprendendo muito com todos os convidados, aprendendo com os nossos parceiros, nossos amigos que nos assistem, né? Quando eles mandam as sugestões, quando mandam as perguntas, quando fazem as observações, o quanto de aprendizado, o quanto de bom, tudo isso a gente traz. Eu vou adicionar aqui o nosso amigo, o nosso integrante Pena, o nosso convidado já está online aqui, já mandou o convite, doutor, já vou te adicionar. Estou só aguardando o Pena aqui para a gente dar início à nossa live. Lembrando a todos, pedindo, como sempre, deixe o nome, o local da onde está assistindo a nossa live, compartilhe essa live, né? Chame os seus amigos ali, os seus contatos, para a gente sempre poder estar levando esse conhecimento, todo esse conteúdo às mais pessoas, né? O Pena, eu acho que agora sim vai entrar na live, conseguimos adicionar o Pena já na nossa live aqui, aguardando o nosso integrante Pena. Vamos ver, ô Luiz. Acho que, não sei se ele está ouvindo a gente, eu não estou com a imagem dele ainda, não consegui adicionar o Pena, e vou adicionar também já o doutor que pediu aqui para incluir ele na live aqui, dando boa noite a todos que já estão aqui entrando, dando boa noite para a gente aqui na live, o que é muito importante, a participação sempre de todos. Não consegui adicionar o Pena, eu não sei se está com algum problema aqui ou aí, é coisas de Instagram também, sempre acontece isso, a gente tem um pouquinho de dificuldade na hora de adicionar. Eu tentei aqui adicionar o Pena, né? Então a gente vai... Eu estou tentando aqui, não consigo, Eduardo. Vou tentar novamente adicionar o Pena aqui. Vamos ver se dá certo para a gente, claro, colocar o nosso convidado, o Dr. Helder, que hoje é um tema muito importante, né? Um tema que envolve, vai falar muito sobre fé, sobre acreditar também. Agora sim. Boa noite, Pena. Seja bem-vindo. Já vou adicionar o doutor na live. Boa noite, quem é da noite. Bom dia, quem é do dia. Boa noite, axé para todo mundo. Salve. Amém. Que assim seja. E hoje eu vou dar um axé especial aí, vou falar um option. Sabe o que é option? Não. Não, é uma saudação cigana, porque amanhã é dia de Santa Sara Kali. Muito bem. E como sempre, está aí o nosso convidado, nosso amigo, já parceirão aqui. Já vai ser, logo vai ser um integrante fixo aqui, né, Luiz e Pena? O Dr. Helder está sempre colaborando.
tá sempre assistindo as nossas lives, até mesmo quando ele tem algum compromisso. Depois ele assiste, manda mensagem para a gente no Zap, falando do que ele achou. É muito importante, a gente aprende, troca muita experiência, muito aprendizado. Boa noite, doutor. Mais uma vez, gratidão por ter aceito o nosso convite. Hoje um tema muito importante, buscar e achareis. Envolve muita fé, muito conhecimento e muita participação de todos, como a gente sempre fala. Seja bem-vindo mais uma vez na nossa live, doutor. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui com esses parceiros que estamos formando, né, essa parceria, essa amizade com esse ideal, né? Eu agradeço o Rômulo, Eduardo e Pena de estar mais uma vez participando aqui. É um assunto muito interessante, muito profundo e que dá uma abrangência bem grande. Sim. Eu gostaria, antes de começar, né, estamos só fazendo a saudação, agradecer a vocês aí por essa oportunidade. Como eu mandei mensagem para vocês, somos instrumentos, né? E isso nos fortalece. Alegria toda nossa, viu, doutor? A gente que se sente gratificado, honrado ter o senhor aqui. A gente fala que a live sempre é muito leve, quando a participação do senhor, a gente tem uma participação muito grande, seus amigos entram em peso também para acompanhar o senhor. O quanto a gente aprende, o quanto a gente troca de experiência. Então, a alegria toda nossa, como sempre a gente fala para o senhor, a porta aqui da live do Papo de Amigos está aberta, sempre que quiser participar. Eu sei que sempre o senhor tem um tema já preparado, se não tiver, sempre prepara um. Então, é muito bom trazer o senhor aqui, porque essa troca, essa amizade, é muito bom a gente estar por isso, que a live chama Papo de Amigos. A gente bater esse papo aqui sobre a espiritualidade, falar sobre Jesus, sobre o seu evangelho. É muito gratificante esse trabalho que sempre entesoura o nosso espírito, a nossa alma. Falar de caridade, falar de amor, de perdão, falar de Jesus é muito gratificante. Vou passar a palavrinha aí para o Luiz, para o Pena, querem comentar o doutor, para depois a gente já dar início à live. Maravilha, então. Rômulo, boa noite a você mais uma vez, ao Pena, ao doutor, esse grande amigo que a vida nos deu, né? Eu gostaria, além de agradecer a presença do doutor, sempre muito agradável, dizer para os nossos amigos, né, que possam ver as nossas lives de manhã, à tarde ou à noite, é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Com certeza, essa amizade vai ser muito grande e esse grupo vai ser enorme. Tá? Eu gostaria de agradecer ao doutor mais uma vez pela presença, ele nos abrilhanta mesmo, né? E eu gostaria de ler uma mensagem, Romulo, que eu peguei aqui no meu evangelho e eu acho interessante para a noite de hoje. Você me permite como uma abertura e seja bem-vindo a todos. Diretrizes do bem. Caridade não pensa naquilo que os outros façam. Não pede recompensas para se manifestar-se. Nunca diz que faria, se lhe fosse possível. Não pergunta o que há, condicionando o auxílio. Não clama que agiria, se outros fossem os fatos. Realiza em silêncio quanto pode fazer. Boa noite a todos. Perfeito. Peninha. Boa noite, doutor Helder. Boa noite, Rômulo. Boa noite ao Luizinho, que eu não falei, né? Mal educado, né? Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Doutor Helder, um grande prazer estar aqui novamente com o senhor, abrilhantando a nossa noite, esse momento tão especial, que tanta coisa o senhor traz assim para a nossa reflexão no dia a dia. Grande abraço, prazer em revê-lo, que Deus ilumine a sua live de hoje. A palavra agora é toda sua, doutor. Fique à vontade para suas explanações, para iniciar a live, para depois a gente bater aquele papo. Lembrando a todas as pessoas, fiquem à vontade de mandar seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas. A qualquer momento da live, vai mandando, a gente está anotando aí, vai ler todas as perguntas, todas as sugestões, todas as observações que os nossos amigos fazem. Doutor, agora a palavra com você. Vocês colocam um peso muito grande nas costas, né? Com essas falas, nos traz um peso muito maior, porque não é tudo isso, não. Mas eu sei que essa parceria, ela se soma, ela se completa, e isso faz com que a gente possa
ao final das nossas lives, ela ter um contexto muito profundo, não só pela participação de todos com suas colocações, as suas visões. E o assunto de hoje é buscar e achareis, e eu gostaria de colocá-la em três tópicos, né? Então, não sei se nós teremos tempo para fazer os três, mas eu gostaria, nem que for uma pincelada dos três, mas vamos deixar correr solto, porque de repente a gente vai indo e aprofunda e bom. Mas o que é muito importante, e o que eu vejo, e essa oportunidade de a gente rever aquilo que já estudou ou que já leu, né, é começar a entender coisas que a gente já viu, mas não percebeu, porque a gente estava num outro estágio, né? Mas eu vejo, cada vez que eu leio e que aprofundo, eu percebo como que fica caracterizado a importância da doutrina. Porque ela mostra em cada capítulo, em cada coisa que nós comentamos aqui, ela está com a essência daquilo que nós pregamos, né? Do que é a doutrina e ao que o entendimento da evolução espiritual. E esse capítulo vai nos mostrar isso. Perdão. Vai nos mostrar isso por quê? Porque ele vai bater numa situação em que falamos novamente em reencarnação, né? A importância disso, o entendimento disso. E uma outra coisa que eu fiquei refletindo é a evolução espiritual que Deus nos programou. Então vamos lá, na primeira parte, né? Que é praticamente aquilo. Vamos pedir a Deus, né? Pedi e vos será dados, buscai e achareis, batei a porta e vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe e o que procura encontra. E abrirá aquele que bate a porta. Então nós necessitamos estarmos solicitando, né? E alguém vai dar. Ninguém vai dar aquilo que você, a não ser se você não está no caminho correto. Mas a coisa mais interessante é o que difere os homens dos animais. Deus nos deu um diferencial. Ele nos deu a inteligência. Então, essa máxima, né, na visão terrestre, na nossa visão humana, ela trata-se com uma frase análoga que chama ajuda-te e o céu te ajudará, né? Que é a lei do trabalho. Olha só que interessante, a lei do trabalho. Então, na verdade, nós temos que trabalhar. Nós temos que buscar o entendimento que não podemos ficar sentado esperando que caia do céu as coisas. Não, nós temos que semear, nós temos que trabalhar, né? E isso, em consequência, vai se tornar o quê? Se você trabalha, você tem a lei do progresso. É uma coisa é consequência da outra. E isso é fundamental, porque a diferença que Deus nos deu foi que Ele nos deu a inteligência. E aí me cai, por isso que eu disse, a gente começa a ver as nuances das frases, das mensagens, e nós começamos a ver como a doutrina ela é perfeita. Por quê? Porque se nós olharmos o princípio da humanidade, o que ele procurava? Abrigo, ele procurava se defender, a comer, a evitar as intempéries da natureza. E cada vez mais ele foi criando o quê? A sua inteligência, o seu desejo de algo mais, ele foi procurando um abrigo, ele era caverna no início, então era um povo rude. E aí ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo e foi vendo as suas necessidades. Aí ele descobriu o fogo. Olha só que mudança na vida. Aquilo que ele podia pegar e matar um animal e caçar, e poderia agora preparar o seu alimento no fogo, né? Não comer uma carne crua, né? Aí ele descobriu a roda. Então,
A evolução da espera é o quê? A busca da necessidade material de que as pessoas têm. Se a gente reportar por uma outra situação, que é o quê? Qual foi a primeira mensagem de Deus? Não foi através da lei, da tábua, né? Moisés veio com os 10 mandamentos. Por quê? Porque o povo era rude. Havia uma necessidade de crescimento e entendimento de algo maior. Olha só que coisa interessante e essa analogia que eu estou querendo fazer. Ela não está contida no seu escrito, mas está contida na minha interpretação. Então, nós temos o quê? A evolução e o progresso. Quando eu digo para você, aí você vai crescendo, você vai estudando e você vai aprimorando. Aí me lembra o quê? A tríade do Espiritismo, que é um triângulo em que temos na base filosofia, ciência e em cima religião. Mas olha que interessante. O que é a ciência? É o que nós estudamos. E o que é a filosofia? É o esclarecimento. E a religião é a sublimação. Olha só. Então, ó, com o passar do tempo, nós estamos nos evoluindo, estudando, pesquisando, buscando novas formas para algo melhor. E aí nós temos o quê? Uma evolução, um conhecimento, principalmente pelos fatores de quê? Material. Então, é fundamental isso, por isso que Deus nos deu a inteligência, para que ele possa, através do seu trabalho, da sua busca, a conquistar, a ter a lei do progresso. Então, nesse primeiro ponto, eu vou parar para ouvir o comentário de vocês, para a gente possa continuar. Claro que tem a continuidade, porque com a inteligência, ela vai trazer um novo fator, que eu vou dar em sequência, que é a passagem do material para o espiritual. Edu? Como o doutor colocou, né? Eu acho que nessa evolução de simples para mais completo, vamos dizer dessa forma, foi passando, como se diz, passa de geração de pai para filho, né? Você tem uma empresa formada, você quer passar para os seus filhos, muitas dessas empresas, ela para no pai para o filho, não desenvolve, não vai para frente. E o que o doutor está tentando passar, e passou para mim, da forma que eu estou entendendo, é que a inteligência ela foi fundamental para que ele foi se descobrindo. Quando você se descobre algo dentro desse contexto, você vai melhorando. E tudo que você vai melhorando, você vai se estabilizando. Quando você é estabilizado, você começa a pensar, a raciocinar, a praticar. E eu acho que podemos dizer que lá atrás já era praticado o amor por ele próprio, por si só. Porque se ele tem um amor nele, ele começou a procurar as coisas melhores. É que nós fazemos no dia de hoje. A gente quer procurar ter um trabalho bacana, uma casa legal. A gente busca isso. Com o quê? Com o nosso trabalho. Como o doutor falou, com a nossa inteligência. Então, trazendo para o dia de hoje é isso. A gente tem que usar a inteligência para o bem. É a forma que eu penso. E o que nós estamos fazendo hoje? Usando a nossa inteligência para tentar despertar de alguém para que o evangelho tem todo esse contexto para a gente cada vez mais nos aperfeiçoar dentro da nossa doutrina. Eu, mais ou menos, esse primeiro pedaço foi que eu entendi, o Rômulo. Peninha? Eu concordo com tudo que o doutor Helder falou aí, mas a necessidade é que faz a evolução contínua, faz a gente perseguir, faz a gente subir as escadas de degrau em degrau. Eu sei que o doutor Helder vai falar muito sobre isso, mas eu só queria deixar uma coisinha. Ajuda que o céu te ajudará. Só que a gente não pode esquecer nunca que Deus não dá o que a gente quer, Ele só dá o que a gente precisa. Segundo, que o tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo. Então a gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus, porque o Deus sabe a hora certa de dar. E o terceiro e mais importante, que isso vale para todo mundo, é a grande pergunta que fica: será que nós merecemos aquilo que nós estamos pedindo? Que é aquilo que o doutor Helder já falou. Se nós estamos
incluído dentro desse contexto. A evolução é tão grande, eu pedi uma... Posso fazer um parênteses aí, Romulo? Deve, Pena, fica à vontade. Olha, hoje à tarde, eu estava conversando com uma pessoa chamada Luciana, ela até entrou na nossa live agora há pouco, já mandei um bem-vindo para ela. Eu conheci ela do nada e já convidei ela para fazer uma live. E ela está aqui agora, então eu já estou dando umas boas-vindas para ela. Nós queremos ela aqui junto conosco, certo? Falou, Luciana, um grande abraço para você. Nós estamos aguardando você aqui, tá bom? Então eu vou passar a palavra para o doutor Helder, que ele tem muita coisa ainda a explicar ainda. Muito bem, Pena. Você, como nosso empresário aqui contratando, lembra ela que depois que participa uma vez, o contrato é vitalício. Igual o doutor assinou, não tem mais como negar os outros convites, né? Pegando a gancha. É isso aí. Pegando a gancha. Com todos os direitos, viu? Eu estou recebendo mensalmente aqui. Por sinal, semanalmente. Tudo certinho. Lembrando que o Pena, o professor e o Luiz falaram, né? A questão da busca dessa evolução espiritual. A gente sempre viu, nós somos criados simples, né? E ignorantes. A busca do espírito cabe a cada um, né? A gente sabe que essa busca é incessante, sempre para os avanços espirituais, intelectuais e morais. Então, quando a gente desvia essa busca e passa a busca pelo o prazer incessante da carne, o prazer sobre o materialismo, a gente desvia a nossa conduta. Então, a nossa evolução não é proibido você melhorar materialmente, né? O espiritismo não proíbe nada, né? Mas o apego às coisas materiais. Então, o Dr. Helder falou muito bem, o homem lá da caverna, ele começou num avanço muito lento, e é tudo muito lento, porque as leis divinas são perfeitas. Então, o tempo, nós temos que criar a noção que somos seres espirituais. Nós somos espíritos imortais. Então, não vai ser em uma encarnação, a vida não é só essa. Já tivemos e teremos muitas outras. Então, essa busca incessante é sempre para o aprendizado, para o engrandecimento espiritual, moral e intelectual. Não adianta também a gente parar na parte científica, na parte intelectual. Olha os avanços tecnológicos, olha os avanços que a humanidade está tendo cada vez mais. Por quê? A busca incessante pelo estudo, pelo progresso e pela melhoria sempre. É essa que é o objetivo do buscar e achar. Não adianta na ociosidade, parado em casa, as coisas não vão surgir para você. Então a gente tem essa visão. E peço a todos que estão assistindo aqui, os nossos convidados, que mandem também os seus comentários. O que vocês acham do buscar e achar? Concorda com a gente? Tem uma opinião diferente? Isso é muito importante. Doutor, a palavra é com você. É interessante as colocações, e elas só complementam de uma forma bem positiva de que aqui, o entendimento que eu estou tentando passar é de que a evolução é para todos. Então, a própria espiritualidade ela está trazendo um crescimento desde aquele homem rude em que houve uma necessidade de mudança, né? Se nós olharmos os animais, eles têm lá o passarinho, ele tem as suas asas, ele não produz nada, ele não planta nada, mas ele consegue ter o seu alimento, né? Ele consegue encontrar aquilo, ele tem essa missão. Só que a diferença para o humano, a nossa experiência espiritual, Deus nos mostrou a necessidade de termos a busca pela evolução do conhecimento. Então, nós temos que buscar algo mais. Então, a evolução nesses 2000 anos que nós temos aqui pós-Cristo, e se contarmos o período anterior, é uma grande evolução, né? Que cada um vai buscando entendimento, trazendo uma nova situação. Se a gente olhar como era o telefone antigamente, de rolinho, e que depois passou, foi aquele de um pesado, passou para o... Hoje é um celular que fala, parece televisão, parece tudo, rádio, televisão, etc. Então, é evolução, uma necessidade, uma busca incessante. Mas nós temos que entender que quando nós temos o aumento da inteligência, nós começamos a compreender e a entender as coisas. E aí é que difere, porque entra
na base da doutrina, que é a moral. Porque aí a gente começa a entender que nós temos que ter moral, nós temos que ter princípios, temos que ter valores. E nunca foi tão discutido hoje, em todos os segmentos, em todos os coaches, em tudo que você entra na internet, aqui no Instagram, é valores. Você vai lá, quando vê, como é que você mostra a sua marca da sua empresa? Os valores. O que você busca? Então, é um crescimento. E aí nós temos que ver que os valores morais. Né? Isso entra até na política. Né? A gente questiona os valores morais. Mas nós estamos falando aqui, claro, a política faz parte da evolução do homem, como também um crescimento espiritual e de entendimento. E aí é que está o entendimento de que se você, o seu crescimento, ele a nível, como acho que o Eduardo que comentou, que o tempo espiritual é muito, não sei se foi o Pena, mas acho que foi o Eduardo, que o tempo é diferente, né? O nosso tempo é efêmero, o que a gente faz é pouquinho, né? Mas se nós entendemos que aí você começa a juntar um ensinamento de outro. Vários são os escolhidos, poucos, vários são convidados e poucos são escolhidos. Aqueles que trabalharam no início, quem foram o início? Foram os profetas, né? E que vieram trazendo uma doutrina e teve uma evolução. E eles retornaram. Então, a reencarnação ela é importante. Por quê? Se nós falamos em trabalho, então eu adquiri algo, em meu conhecimento. Vocês já perceberam que o conhecimento ninguém tira. Nós já discutimos isso aqui em outras lives. O conhecimento ninguém tira de ninguém. Né? Nós comentamos aqui até na Segunda Guerra, lá com os judeus, aquela pessoa, ele pensava, ele falava, ninguém vai me tirar isso daqui, e ele conseguiu sobreviver. Então, por que eu digo isso? Porque senão, se a alma fosse embora e morresse, vir uma nova, tudo continuava no mesmo patamar. Exatamente. Porque não ia haver uma evolução. Não é isso que Deus quer. Por quê? Porque com o seu crescimento você vai começar a buscar o lado espiritual. Precisa de algo mais. Porque você já conquistou a sua necessidade material. E aí nós estamos falando, como bem disse o Rômulo, não é pecado ter o seu interesse pela matéria. Ela faz parte da nossa evolução. Só que o abuso do fator material, seja por inovar, ou por adquirir muita coisa, ou não valorizar aquilo que é necessário, ela é fundamental no sentido de moral, né? De evolução. Aí a gente percebe, e já falamos várias vezes, que quando chegou ao fim dessa etapa aqui, quando desencarnamos, nada levamos a não ser a nossa essência, o nosso sentimento, o nosso pensamento, aquilo que nós fizemos, que nós plantamos como atitudes, valores, que ficam nos nossos filhos e que nos arredoram. Então, Deus faz do trabalho uma necessidade para o homem. Ele diz, procure e acharás, trabalhe e produzirás. Quando ele diz isso, é para você buscar justamente esses valores, né? Porque nós seremos o fruto das nossas obras. Nós vamos conquistar se nós fizermos o serviço correto. Mas nós vamos aceitar a essa missão? Que trabalho é esse? É o trabalho moral. Eu vou ficar só em sexualidade? Eu vou ficar só na luxúria? Ou eu vou ficar em outros, daqueles 7 pecados capitais que vão nos levar ao quê? Ao vício, a buscar coisas diferentes. Aí nós não estaremos conquistando, não estaremos recebendo aquilo que estamos pedindo, e aí nós vamos sofrer. Olha que interessante, nós vamos ter que passar por aquilo de novo. E aí você não entende por que você fica num ciclo na nossa vida. Ai, eu caí de novo, né? E por que será isso? Agora eu acho interessante isso, e eu queria dizer a vocês, meus amigos, e agradecer inicialmente já a todos os amigos nossos aí que estão comparecendo,
nos dando essa força na live, é de que, a partir do momento em que a gente está mentalizando para fazer essa live, parece que as energias se afloram. E hoje eu recebi 3 materiais que eu achei assim, falei, não é por acaso, não é por acaso. E eu vou compartilhar um com vocês. E que isso faz com que a gente possa, nesse caminhar de evolução, nós entendemos algumas coisas que eu acho fundamental. São as melhores metáforas de Nietzsche, tá? Duas coisas maravilhosas que nós devemos enxergar ao meio-dia. Nós temos que ter uma visão do mundo ao meio-dia. Mas por quê? Porque o sol está a pino. Se eu olhar para frente ou para trás, eu não faço sombra. Não tem nada que me prende. O que quer dizer isso? Eu estou vivendo o agora. Eu não estou vivendo o passado e não estou vivendo o futuro. Não estou preso nas rugas do passado, trazendo todos esses males para nós. Não, eu estou vivendo o aqui e agora. E a outra, nós temos que amar o que é aqui e agora. E a outra é ver do alto da montanha. Então, quando eu estou lá no alto, quando eu estou num problema, eu estou muito próximo, eu não consigo enxergar o problema. Eu não consigo sair, a gente se afunda. Quantos de nós já entrou? Nós tivemos aqui uma live maravilhosa do amigo de vocês aí, que eu esqueci o nome dele, que ele mostrou, que aquilo para mim foi uma sessão de psicólogo, né? Ele tirou 2 toneladas das costas dele, contando a vida dele, o que ele passou, que ele chegou no fundo do poço, né? Mas o quê? Quando ele se afastou, ele subiu na montanha e enxergou, ele começou a agir. Então, quando a gente está no alto da montanha, nós estamos distante do problema e com uma visão privilegiada dos acontecimentos. Então, nós devemos levar a nossa vida, dentro do possível, sempre estar no topo do meio-dia, tá? Por quê? E aí nós não estaremos preocupados com nada, a não ser vivenciar o hoje. E isso é fundamental. O JJ faz um comentário também, numa das palestras dele, no TED, e ele fala que os 3 problemas da vida dele que afetaram ele muito como atleta, mas não era dentro da piscina, era fora. Ele perdeu o emprego quando tinha 20 anos de profissão. A outra, ele ficou devendo mais de 1 milhão. E a terceira, ele teve um câncer na garganta, com 32 anos. Aí, o que eu quero trazer aqui? É que com isso, vem as frases importantes que o Nietzsche comenta aqui, que eu vou passar. Você tem que enfrentar de frente o seu problema. Por que eu estou falando isso? Como é? Porque eu não é pedireis e buscar e achareis? A vida não é só beleza. Não é só sentar e que vai cair. Eu tenho que trabalhar. E quando eu trabalho, eu vou ter percalços. Então, e ele disse, em frente. Não tenta querer abraçar e fazer assim, eu vou querer já resolver tudo num dia só, não. Faça um pouquinho por dia e vai conquistando, que você, quando vai ver, está lá. Foi o que o nosso amigo falou. Ele pediu, ele veio um servicinho, quando veio, abriu a cor, quando veio, ele já está. Com o passar do tempo, aí ele já foi surgindo situações, arrumou até uma namorada, virou esposa, mudou de lugar, e etc e tal, mudou a vida dele. Olha só que interessante. E aí, o Nietzsche diz uma coisa para completar para vocês aqui essa parte. Ser sábio, que é o conhecimento. E ele usa algumas frases, são 3. Eu domo o urso. O que é domar o urso? É domar os nossos problemas. Né? Nós temos que ser fortes. Não tem que ter autopiedade. Eu tenho que buscar a luta naqueles problemas. Então, eu tenho que dominar o urso. Nietzsche era um grande músico, então ele dizia, sempre extrai bons sons dos instrumentos. Olha só que interessante. O que quer dizer isso?
a cada passagem negativa, eu tenho que tirar o meu melhor daquele momento. Daquela música, daquela situação, eu tenho que trazer algo positivo para mim. Eu chamo isso de beleza oculta, eu já comentei isso com vocês. A gente enxergar algo importante, porque é daí que nós aprendemos e não caímos novamente no mesmo ciclo. E a outra é a fortuna de minha existência, sua singularidade talvez está em sua fatalidade. Nós não temos doenças, né? Que não comentei do JJ, teve a doença, nós temos sofrimentos, essas são as singularidades. Nós devemos defender essa grande saúde, né? Nós temos que ser mais forte, mais disposto e lutar, né? É a aceitação da doença. Quando nós aceitamos as coisas, perceba como fica mais fácil. Eu tive uma situação em que um problema com meu filho e a gente nunca falava para ninguém, tentava esconder, não sei o quê. O dia que eu compartilhei, a coisa ficou totalmente. As pessoas começaram a me ajudar, né? Por quê? Porque eu me permiti. Então, a vida é isso, nós precisamos fazer isso, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Nesse sentido, perdi meu ponto aqui, mas essas três fases. Vamos dominar o urso, vamos ser fortes, vamos ter força para vencer os nossos percalços, né? Vamos tirar o melhor de cada música que nos toca. E isso é fundamental e vamos encarar de frente os nossos problemas. Deixo com vocês os comentários para a gente continuar aqui. Eu gostaria de colocar assim, acima de tudo que o doutor falou, né? Eu fico pensando, doutor e amigos aí, quem está nos acompanhando na live de hoje. A gente poderia ter um resultado melhor se todos pudessem ter oportunidade de estar nessa live de hoje. A gente poderia ter um resultado melhor se todos pudessem ter o seu segmento religioso, independente de qual for, que fizesse com amor mesmo. Porque às vezes a pessoa procura, a gente falou em outras lives assim, você vai num centro espírita, numa igreja, enfim, o seu problema está resolvido. Já está resolvido. Ele nunca mais volta. Ele nunca mais vem para agradecer. Nós estamos numa casa espírita, fazendo o nosso trabalho, estamos hoje doando esse nosso tempo com muito amor, com muito carinho a todos os nossos convidados e amigos. Eu gostaria de fazer para todos. Veja bem, a gente tem que agradecer a todo dia a nossa vida. Agradecer a cada minuto. Esse urso nunca vai chegar perto de nós, que a gente vai dominá-lo. De que forma? Procurando fazer nossa caridade, nossa ajuda. E agradecer todas as noites. Tem pessoas que eu tenho certeza que não conseguem rezar quando vai dormir. Não, o meu hábito de vocês não é diferente de agradecer quando levanta, quando vai... Nós temos que fazer isso. Tudo que o senhor falou parece que vai encaixando. Se é um quebra-cabeça que você vai brincando assim, você encaixa. É o que nós temos que fazer. É praticar o bem, não importa quem, com muito amor, com muito carinho sempre. E tem uma coisa, né, que ontem me parece que foi o dia do abraço, a gente tem que abraçar todos, a todo momento da nossa vida. O que o doutor falou a respeito da situação com o filho, é que ele falou, tantas pessoas fica dentro da casa dele fechadinho, lá convivendo com aquilo, e aquele aperto no coração, aquela falta de ar. Amigo, estou com um problema assim, amigo, passou, não é que passou, você tem força, você se equilibra e continua essa batalha, que ela vai continuar de alguma forma. A nossa caminhada vai continuar. Todas as terças, quarta, quinta, nas nossas sextas-feiras, na nossa casa espírita, enfim. É o que eu falo assim, que nós temos que fazer para a nossa cabeça e todos que estão com a gente, que nós temos que seguir a nossa missão. Se ela é para cá ou para lá, não importa. Nós vamos chegar no mesmo local. E de que forma? Sempre pensando no amor, em Jesus Cristo, nos amigos, nos nossos familiares, e que cada vez mais a gente possa fazer uma reflexão. A reflexão e a oração é fundamental para tudo isso. Pode falar, Pena, por favor. Doutor Léo, o senhor falou uma coisa que eu gostei, viu? Vou pegar para mim. Beleza oculta. É a pura verdade. Quem conseguir, no momento de dificuldade, encontrar a beleza oculta, acaba encontrando os problemas, a solução para os seus problemas. Muito brilhante a sua exposição. Vou pegar para mim, tá? Beleza oculta. Não só tudo, mas assiste o filme do Will Smith, Beleza Oculta. É verdade.
é verdade. Ô, Romulo, podemos falar aí sobre os nossos amigos que estão com a gente hoje? Deve, tem bastante gente fazendo comentários, né? Dando as suas sugestões. Também. Antes de você Vou falar, falar Pena, Oi. eu queria fazer Pode. uma sugestão. Ô, Rômulo, as próximas propagandas da divulgação da coisa, coloca onde acessa, que é no Instagram, e que é o seu, porque estou recebendo várias mensagens aqui, todo mundo acha que é no YouTube, porque vocês têm o grupo, tem lá a gravação. Então, eu estou vendo, apesar de você falar, as pessoas não divulgar que é no Instagram e o seu, você põe 4 horas, ninguém sabe onde é, aí às vezes entra no meu, e no meu não vai achar. Muito bem lembrado, doutor. O senhor já tinha feito essa observação daquela outra vez, colocar qual que vai ser iniciar a live. Muito bem lembrado. Gratidão. É colocar só o endereço onde vai ser a live, né? Fica melhor. Então, hoje aqui conosco, temos bastante pessoas aqui. Primeiro a Gi, né, que é a primeira dama da América Brasiliense, e aí dela se não entrar na live, né? Toma cuidado. Mas nós temos o Jair, o Jamir, o Enio, o Fábio, o João, a Cristina, o João Carlos, o Neto, a Silmara, a Zélia, a Maria Helena, a Luciana, a Marli, a Regina, a Lúcia, a Cília, a Karina, o Machado, o Paulinho Riboli. Olha só, esse Paulinho Riboli faz tempo que eu não vejo, ele entrou aí para prestigiar a gente. A Juscelina, a Lucileila, a Célia, a Bruna, o João, o Edilson Rosalino, um grande abraço para o Edilson, o Denis, o Bruno, muito obrigado por estar aqui conosco, e assim que a gente vai aprendendo e vai evoluindo, e só complementando aquilo que o doutor Helder já falou, que é uma pura verdade, a gente pede, mas não é para ficar esperando no sofá de casa assistindo o jogo do Corinthians, né? Tem que trabalhar, é verdade, tem que trabalhar, porque senão, aí seria fácil, né, Luiz? Não precisava nem ir no centro espírita, nem ir na igreja. Só a live aqui já resolvia. Com né? certeza. Porque nós temos que fazer o nosso esforço e colocar a nossa fé em movimento. Perfeito, doutor Helder. Você quer falar alguma coisa? Tenho sim. Tem umas pessoas falando alguma Tem coisa. uns comentários aqui que eu vou ler. As pessoas já fizeram um comentário aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos passar para os comentários. Deixa eu achar aqui o primeiro. Identifiquei aqui o pessoal dando boa noite, boa noite. A Marli é uma parceira nossa, amigona minha lá, de Porto Ferreira, Marli. Todos que pedem, recebem. Quem busca, encontra através de nossa sabedoria. Ela fez outro comentário também. Através de nossa busca, que vamos crescer materialmente e espiritualmente. Vamos ver quem mais colocou aqui. Nosso amigo Edilson deu boa noite aqui pra gente. A sogra do Edu colocou aqui uma ótima live. Eu gostaria só de fazer um ganchinho já, aproveitando o comentário de todos, né? Quando a gente fala de momento de dificuldade, momento que a gente está passando por aflições, por sofrimento, tristeza, a gente tem que ter em mente algo que nos fortalece muito. Primeiramente, a nossa fé, a fé no nosso Pai Criador. Se nós temos um Pai, que é o Pai de misericórdia, o Pai de justiça, o Pai de amor, por que duvidar dessa sabedoria, dessa justiça e desse amor? Se nós estamos entregues a esse Pai que é a perfeição, por que duvidar do amanhã? Um momento de crise, um momento de dor, um momento de aflição, vocês podem escrever aí. Vai passar. Tudo passa na nossa vida. Tudo na nossa vida é cíclico. Os momentos bons, os momentos ruins, mas a gente sempre espera, claro, a tal da felicidade constante, né? E nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações e a felicidade completa não é deste planeta ainda. Nós estamos passando por um planeta de provas e expiações para regeneração. E o momento da sua maior dor, da sua maior tristeza, vocês podem escreverem aí. É o momento do início da tua transformação. É no momento que você sente a maior dor, a maior tristeza, quando você acha que as tuas forças estão esgotadas, é quando vem a espiritualidade, vem o nosso Pai, vem o Mestre Jesus e nos mostra que a tua transformação está iniciada. Então, a nossa mudança, a resolução dos nossos problemas não está no vizinho, não está
em nenhum lugar. Está dentro da gente. Começa por nós. Nós devemos buscar ajudas? Claro, devemos buscar. Sempre olhar para o irmão do lado, começar pelo seio da família, né? Sempre pelos familiares, pelo amigo. Busca um profissional, às vezes um problema de depressão, de ansiedade. Mas a resolução do teu problema mora dentro de você. É no teu eu, é a transformação. O que você precisa verificar, o que você precisa mudar na tua vida. Sempre lembrando que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos trouxe que a gente sofre por as duas principais causas, né? As causas anteriores, ligadas às vidas passadas, e as causas atuais, que nós sofremos, nós criamos tormentos voluntários, que não estavam lá no nosso planejamento reencarnatório. Através do que a gente cria esses problemas para nós mesmos? Pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelos nossos excessos. Então, a gente traz problemas para a nossa vida. Era só esse ganchinho que eu queria fazer. Doutor, a palavra é toda sua. Eu acho que eu estou muito em sintonia com você. Você já falou a parte que eu ia falar agora. Mas o interessante, eu comentei para vocês que que eu gostaria de falar em 3 partes, né? Então, nós falamos a primeira, ajuda-te e o céu te ajudará. E agora entraremos observar os pássaros do céu, né? Você acabou de comentar um fato importante, né? De que as pessoas criam seus próprios problemas. Então, eu comentei que os pássaros, se você observar, ele não planta nada, não faz nada, mas ele busca o seu alimento. Os animais são assim, né? As flores são assim. Então, você vê que um lírio é tão lindo que nem Salomão vestiu uma vestimenta tão linda como a do lírio. São analogias. Mas isso quer dizer o seguinte, então eu não preciso fazer nada. Não, não é isso. Nós precisamos trabalhar, porque Deus vai dar a você, e isso é que é fundamental, né? Deus conhece as nossas necessidades, e Ele atende conforme for preciso, né? O grande problema é que, às vezes, nós achamos que isso não é o suficiente, e a gente quer mais, e quer mais, e quer mais. Então, a gente não se contenta com aquilo. Deus está nos dando o necessário, né? A nossa roupa, como ele diz, a vestimenta. Eu não preciso de vestimenta, né? Eu não preciso de alimentos. Aquilo você vai ter. Então, você tem o básico, né? Ele vai te dar isso. Só que a gente quer mais. E aí a gente passa para querer o supérfluo, né? E aí que é fundamental, porque a providência, então, deixa eu entregue a si mesmo. Frequentemente o homem se torna infeliz, é aquilo que você acabou de dizer. O homem se torna infeliz por sua própria culpa e por haver ignorado as advertências da voz da sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição para o futuro. Olha só que interessante, aquilo que eu comentei. A gente volta no ciclo que a gente vai ter, né? Então, essa é a segunda fase. Agora, eu acho que para a gente entrar, que já estamos aí há 10 minutos aí, ou um pouquinho mais para nós, seria a terceira parte, que eu acho que ela é também importante para a gente entender o tempo das coisas, que seria não vos canseis pela posse do ouro, né? Antigamente, as pessoas moravam longe um do outro. E era uma tradição de você chegar lá e ser recebido. Então, a pessoa chegava, ele ia até a tenda. E a tenda, ele se mostrava de que ele não traria perigo, né? Que ele poderia estar ali, receber, de ser alimentado, de poder dormir, etc. E tal, né? Então, o que mostra isso nos dias de hoje? Hoje não dá mais para fazer isso. Se Jesus viesse aqui, ele não poderia falar mais isso, porque seria fora de contexto. Mas ele cabe num outro sentido. Quando eu vou à casa de alguém, para ser aceito, eu tenho que estar levando meus princípios, os meus valores, e mostrar da minha humildade, do que que a outra pessoa possa me ajudar. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas
de que você tem que mostrar ao outro que você seguiu a senda espiritual, a minha evolução moral. Aqui eu não estou ali para roubar aquilo que é do outro. Eu não vou ali maltratar as pessoas que ali estão. Hoje a gente cada vez mais estamos presos em nossas residências. Nós temos medo de sair, medo de abrir a porta, medo de fazer caridade porque você não sabe se você está sendo roubado. Então, olha só que posição que nós chegamos. Aí nós tivemos aí Isso eu acho que eu comecei a entender e até foi agora. Nós temos uma evolução louca de ciência, mas não tivemos evolução humana de mentalidade. Né? Eu sempre não entendi isso. Como é que pode estar, o cara já foi na luz, já não sei o que, tem nem passando fome. Né? Então, se todo... E olha que me fez lembrar, eu acho que ela tinha que falar isso. Se todo mundo não gastar, não jogasse fora tanto alimento, né? Você vê um restaurante, por que não dá? Porque sobrou ali, oferece para um asilo, oferece para uma... Mas não, é proibido por lei, não pode. Porque se passar mal, dá Quanta comida é jogada fora. Você vai no CEAGESP, quantas frutas ali, e você poderia dar de alimento a alguém. É isso que Deus quis dizer do passarinho. Ele tem o necessário, mas nós estamos em abundância e não damos ao pouco que quem necessita. Então, nós estamos numa evolução científica maravilhosa, mas em termos de inteligência moral, nós estamos distante, muito distante. E aí, eu gostaria, e aí foi aquilo que a outra coisa que eu recebi hoje, e que foi maravilhoso, né? Que são os presentes que a gente recebe, o presente que a vida nos dá. Qual seria o presente que a vida nos dá? Né? Não é o que temos, é sim o quem temos. Olha só que interessante. A gente dá muito valor no que temos, mas nós temos que dar valor em quem temos. O que quer dizer isso? Eu tenho uma casa, mas quem está com você nessa casa? Eu tenho um carro, mas quem vai andar ao seu lado nesse carro? Eu estou numa mesa almoçando, fazendo a minha refeição, mas quem está ao seu lado fazendo a refeição com você? Né? Olha só que interessante, porque o ter, eu posso conquistar, eu posso trabalhar e conquistar, mas quem eu não consigo. Eu tenho que conviver, eu tenho que vivenciar, eu tenho que estar junto. E isso só pode ser recebido o caminho que Deus lhe deu. As pessoas que foram colocadas na sua vida, a sua família, os seus amigos, os seus professores. Olha só, nós estamos dando valor a isso? Então, nós precisamos valorizar, fundamentalmente, não o que você tem, mas sim valorizar quem você tem. E aí vai uma outra fala, que eu falei que são as preciosidades que a gente recebe. Foi uma outra live, uma outra podcast com o JJ, eu só peguei um pedacinho, e o cara dizendo o seguinte: Deus nos deu uma vida, 80 anos para você passear. Você aproveitou os seus 80 anos? Você teve filhos? Você foi assisti-lo na apresentação que ele teve? Porque são só 6 apresentações, que é o período quando ele é pequenininho na escola. Né? Se eu não fui uma, eu só tenho 5. Se eu não fui nenhuma, eu fui no casamento, eu fui na formatura, eu vi meu filho crescer. Então, a vida, você se entregue a ela, divirta, curta. A vida não é só trabalho, a vida é estar convivendo com aquele que está com vocês. Às vezes a gente deixa passar esses momentos e a hora que você chega aos 80 anos, o que eu fiz? Ou deixei de fazer? Você vai estar frustrado ou você vai estar feliz por tudo aquilo que você fez? Então,
Eu acho que isso faz com chegar ao ápice daquilo. Buscai e achareis. Se você buscar se entregar o amor, você vai conquistar isso. Por quê? Porque aí você constituiu uma família, você cuidou dos seus filhos, você se tornou, através disso, você tem quem estar convivendo. Hoje as pessoas, elas ficam... Eu tenho uma outra frase, você vai gostar, viu, Pena? Chama o iFood Universal. O que quer dizer isso? Você pede, né? Você não pede uma pizza, o cara vai lá e entrega para você. Você fala, mas você vai reclamar o quê? Mas foi você que pediu isso. Na vida é assim, a gente não pede. Ah, eu quero isso. Ela traz no outro dia. Lembra dos pensamentos que nós falamos? O que eu estou vibrando de energia? Então, o iFood Universal vai te entregar na hora. Porque tem uma coisa interessante, que é isso que eu queria dizer, que as pessoas casam, descasam, casam de novo, e esqueceu de que tem que valorizar esse quem, né? Que é o quê? Por isso nós não falamos que a vida é uma experiência, que nós reencarnamos para poder o aprimoramento. Quando foi feito o primeiro iPhone não tinha um Wi-Fi e não tinha câmera. O iPhone 3, ele já tinha câmera e já tinha um Wi-Fi. E hoje nós temos o iPhone 15, que é uma potência. Só que a pessoa esquece que ele estava lá no primeiro casamento, no iPhone 1, passou por 2, mas esqueceu de levar o aprimoramento. Ele está no terceiro relacionamento, mas esqueceu de pôr um Wi-Fi, de pôr uma câmera, né? E aprimorar, não. Ela vai igual ao que era. Então ele não teve a evolução, não teve a beleza oculta de entender as dificuldades, os erros. Porque erros é um aprendizado, né? Não sei se você fala isso. Eu chego para minha Alexa e falo assim, Alexa, quer casar comigo? Ela vira e fala assim, eu já estou num relacionamento sério com o seu Wi-Fi. Muito bem, doutor, muito bem. Então é isso, meus queridos. Ó, antes do Edu e o Pena dar os comentários aqui, eu preciso ler aqui, vamos ó. Buscar e vamos achar. Do nosso amigo Sandrão. O Sandro, viu, Pena, Edu? Ele colocou assim, ó, infelizmente o ser humano tem a tendência a viver o passado como se fosse hoje. E esquece de viver o agora. Tá dentro de tudo aquilo que a gente estava falando, né? Esse apego, às vezes, de uma mágoa, de um ódio que a gente fica do passado, a gente esquece de viver o presente e também perde o futuro. É como o senhor disse, né? Depois o tempo passa e aí não tem mais como a gente voltar atrás. Mandar um abraço a todos, uma boa noite a todos que aqui estão entrando, o Edelso, meu amigo também, a Malu, a Ellen, esposa do Emerson Pádua, que nós falamos agora há pouco, né? E, doutor, quando o senhor falou sobre... Depois eu vou passar, eu quebrei o protocolo aqui, viu? Que era o Edu que era para falar. Quando o senhor falou da questão da evolução da inteligência, né? O homem pisou na Lua, já foi para o espaço, hoje a tecnologia, a medicina, robô, carro dirige sozinho, e nós nos deparamos com cenas lamentáveis que aconteceu no Campeonato Espanhol, com o Vinícius Júnior, né? O Vini Júnior, racismo, quanto ódio, quanta... eu não gosto nem de falar, né? Como o ser humano ainda precisa quanto desprezo, né? Evoluir muito, acontecer isso e denominado Espanha, né? País de primeiro mundo, que todos falam, mas esse ódio gratuito pela cor da pele, como se nós fomos a nossa cor da pele. Nós não somos isso aqui, nós somos espíritos. Isso aqui um dia vai apodrecer, vai para baixo da terra. É como o doutor diz, é o que nós somos como espírito, é as virtudes que nós conquistamos, que nós levamos para o plano espiritual. E as pessoas estão preocupadas em ser. Tem um pensamento, uma breve reflexão que eu peço a todos. Qual é o seu objetivo? É vencer o mundo ou vencer no mundo? O que você procura? Então, é uma reflexão a todos, para todos fazerem. Meu amigo Edu, a palavra é sua, meu querido. Rômulo, é o seguinte, né? Nessa faculdade da vida, desses ensinamentos que o doutor Leandro colocou muito bem, como sempre,
Hoje teve um fato, assim, até gostaria de dar licença a vocês. Hoje eu perdi posso dizer, um grande amigo. Queria até mandar um abraço para Renato e para o Paulo, né? O seu Tonico nos deixou com 90 anos, pessoa incrível. E lá conversando com as pessoas, né, nós falamos, nós temos que aproveitar cada momento. Então, tudo que o doutor falou, eu aqui pensando, naquele momento que eu estava lá, momento de dor da família, mas ao mesmo tempo estava conversando no sentido de aproveitar a vida sadiamente. Então, nessa faculdade da vida, eu aqui sou o aluno mais novo. E hoje, eu passei de mais um ano com esse aprendizado do doutor, com o Pena, com o Rômulo. Espero estar nessa faculdade até o dia que Deus me chamar. E muito obrigado, doutor, de verdade. O senhor vem, assim, é que eu falo, né? O pouco tempo que nós nos conhecemos, assim, no Viso Mágico, que a espiritualidade já colocou o senhor, assim, e os amigos aí há muito tempo. O senhor fala, eu entendo com uma clareza, eu compreendo fácil. De repente eu fico lendo um livro e não consigo captar a mensagem. O senhor fala de uma forma natural, gostosa, que eu aprendo. Eu falo para o Rômulo e para o Pena. O senhor, assim, é um professor que chegou para nós aqui, para mim principalmente, né? E queria mesmo agradecer ao senhor, desejar uma boa noite, um ótimo final de semana para o senhor, que a gente possa estar brevemente numa próxima live e que Deus nos abençoe sempre, como você, o Pena, e que o Papo de Amigos continue sempre isso aí, um Papo de Amigos, não 10, mas 1000. Um abraço e uma boa noite a todos. Obrigado, doutor. Gratidão sempre, viu? Peninha? Professor Helder, o senhor foi muito feliz em todas as suas explanações. Apesar que esse capítulo 25 aí dos Caiaxara, ele rende, né? Essa foi a minha primeira palestra lá na Casa do Jardim. Né? Foi mais ou menos isso que o senhor falou, que eu era muito ainda, estava caminhada ainda, né? Mas uma coisa que o senhor falou muito importante é o tempo que a gente passa e a gente esquece que está passando. Cortella, ele fala assim, a vida é muito pequena para deixar de ser vivida. O que é que você está fazendo? Qual é o momento que você está vivendo? Qual é o legado que você vai deixar da Terra, né? E isso é muito importante. E o senhor também falou das pessoas que simplesmente querem alguma coisa ou também produzem uma diversidade na sua vida. Ela cria um problema para ela cria. Você sabe quem foi diagnosticado com depressão? Esses dias agora aí? Saci Pererê. Porque ele tem o pé direito e ele é canhoto. Quer dizer, ele está numa dificuldade. Não, chuta com o direito mesmo, sabe? Então as pessoas procuram absurdo, né? Absurdo. É uma piadinha sem graça, mas está muito bem. Entendeu? As pessoas criam, né? E Jesus mesmo disse, né? Para cada dia basta o seu mal. Olha, você está fazendo bullying, mal, viu, Pena? Você está fazendo bullying. Mais ou menos por aí. Mas, doutor Helder, prazer enorme estar com o senhor novamente. Seja sempre muito bem-vindo. O senhor foi muito feliz. Uma grande semana para o senhor e até uma próxima, se Deus quiser. Grande abraço. Antes de terminar, né, nós vamos ver quem vai fazer a prece final. Acho que vamos pedir para o doutor, que é nosso convidado. Eu gostaria de convidar a todos aqui, nossos amigos que estão presentes na live, já aproveitar a grande participação de todos. Amanhã eu estarei na cidade de Matão, no Centro Carbarchute, vou realizar uma palestra, tá? O tema da palestra é Diante das Dificuldades. Vai ter transmissão ao vivo pelo Facebook. Quem puder acompanhar o Facebook do Centro Espírita, é só procurar Centro Espírita Carbarchute de Matão. Então, às 19h30 amanhã, eu conto sempre com as boas vibrações das pessoas que estarão lá nos acompanhando. Vai ser a minha primeira palestra ao vivo num centro, né? O Pena já é experiente, o Edu, o professor, Dr. Helder, né? Já experiente, mas é a minha primeira vez que estarei num centro, ao vivo, falando com as pessoas. Então, eu peço a colaboração de todos e a participação, né? Sempre. Então, muito aprendizado, né? Doutor, vou passar a palavra final para o senhor faz a nossa prece. Também gostaria de convidar a minha amiga Lúcia, que é lá de Matão. É amanhã, viu, Lúcia? 19h30, se você puder estar presente, eu vou ficar muito feliz. Doutor, mais uma vez, gratidão por ter aceito o nosso convite. O senhor, a gente está se falando sempre por zap, mandando mensagem. É muito edificante, é gratificante conversar com o senhor, como o Edu disse, né? A gente entende de forma tão simples, tão clara.
E quando o Edu fala conhecer o Senhor, eu só trocaria aí reencontrar o Senhor, né? Porque com toda certeza, se estamos aqui juntos nessa, num passinho lá atrás, já estivemos juntos também. Gratidão por mais uma noite. Se o senhor puder fazer a prece para nós, e a palavra é toda do senhor, fica à vontade. A gratidão é nossa, né, Rômulo? E Pena e Eduardo. Porque, sabe aquele lance assim, quando você sente falta de estar na terça-feira, você não vê a hora de chegar à terça para estar ali. Por quê? Porque são assuntos gostosos, são pessoas que vêm trazendo uma nova ideia, em que não existe sectarismo, né? Existe sim uma pluralidade em que faz com que a gente possa aprender. Eduardo, eu aprendi uma coisa na minha vida. Tudo o que eu faço, eu tento colocar no dia de hoje. Então, toda vez que eu tento extrair um ensinamento, eu tento aplicá-lo nos dias de hoje. Por quê? Porque senão não tem significado, né? Então, tem pessoas que falam, mas eu gosto de colocar ela no dia a dia, porque esse é o instrumento nosso, é o que nós podemos fazer aqui e agora, né? O que aquilo representa. E é tão interessante, porque é um aprendizado para todos nós. A cada momento em que nós estamos num patamar, né? Às vezes, eu estou numa situação em que aquilo que eu já li, eu não tinha percebido isso. E aí me vem aquele entendimento, né? E isso que é a evolução, é você começar a entender de que você está ali evoluindo. E você começa, aquilo que te incomodava lá atrás, hoje já não incomoda mais, porque você já compreendeu, né? É tão interessante isso. Eu, por exemplo, eu só conseguia dar palestra se tivesse slide, né? Hoje já não mais. Por quê? Porque eu fui treinando e fui aprimorando e a gente vai aprofundando e a gente consegue hoje ter o entendimento da palavra, né? Claro, você ter um script é sempre bom para você não perder a noção daquilo que você está fazendo. Mas o prazer que eu sinto nisso é justamente isso, né? E eu agradeço tanto a espiritualidade por ser um instrumento. Eu comentei isso com vocês em off, que nós somos instrumentos, né? E cada um de nós aqui faz parte disso. Nós estamos trazendo pessoas, as pessoas estão vindo, escutando, estão pedindo para a gente mandar o link para depois. Isso é fundamental, porque todos nós estamos em momentos diferentes de altos e baixos, altos e baixos. Aí o Pena vai passar o final de semana vendo Beleza Oculta, junto com a esposa, vai lá para ver. E o que é importante? É um aprendizado. Vou começar a enxergar uma coisa diferente. E aquilo pode fazer parte da minha vida como evolução, porque eu, por exemplo, eu ficava desesperado se eu estava atrasado. Por que esqueci isso aqui? Hoje não, eu agradeço. É porque algo não pode ir ali. Eu tenho um outro entendimento. Parece banal, mas faz parte da espiritualidade, né? E somos instrumentos, não só para trazermos a palavra, mas também para ajudar nas intempéries. E assim, encerrando os nossos trabalhos de hoje, peço a todos que estão participando aqui, a todos aqueles que passaram e a todos aqueles que poderão ver posteriormente, que recebam as bênçãos para que levem o entendimento daquilo que foi dito, que possa mexer no seu coração algo que possa fazer diferença a você. Assim, agradecemos a espiritualidade por esse momento, a esse trabalho maravilhoso que é feito pelo Rômulo e pelos seus amigos, esse papo de amigos é tão importante na nossa vida, porque podemos trazer, numa amplitude muito maior, os ensinamentos e a compreensão. Vamos pedir para Nossa Senhora cobrir com o seu manto sagrado, que nos traga a proteção, para que possamos passar uma semana protegidos e que possamos elevar os nossos pensamentos, começarmos a mudarmos as nossas atitudes para que possamos ter a compreensão e o entendimento do que aqui estamos. Valorizar
a nossa família. Não deixe de ir lá dar um abraço. De, em vez de brigar, de falar um oi, dar um beijo. E vamos, assim, conseguindo trazer aquilo que Jesus nos trouxe. Duas coisas, amor e caridade. Obrigado a todos pela participação. E que Deus abençoe a todos e que possamos, a todos aqueles que têm a sua água nas suas residências, que possamos fazer a fluidificação das águas para seu bem espírito físico e espiritual. E assim, encerramos a nossa live, certos de que cumprimos a nossa missão na melhor maneira daquilo que podíamos dar hoje. E obrigado e gratidão a todos vocês. Obrigado, doutor. Obrigado, Edu. Obrigado, Pena. Obrigado Mas a todos. vamos tirar a nossa foto, né? Doutor, falar nisso, o senhor tem uma live, um material sobre beleza oculta, não é isso? O senhor tem uma palestra pronta, não foi isso? Uma vez que o senhor chegou a falar. Tem sim. Nós vamos eu falo sobre o amor, o tempo e a morte. Pronto. Então, já será a próxima live, nós já temos um spoiler aqui. Uma boa noite a todos, gratidão por todos que aqui estão nos acompanhando, que reservaram parte do seu dia para estar aqui participando do Papo de Amigos. Uma boa semana com muita paz, com muito amor, com muita luz. E até semana que vem estaremos com a doutora Roberta. Vamos falar sobre ansiedade. Ela vai passar uns exercícios ao vivo para você controlar a sua ansiedade e melhorar. Não perca, é imperdível. A doutora Roberta está sempre aqui com a gente. Pena, Edu e doutor Elde. Gratidão, boa noite a todos e até Faz um print aí. Vamos dar o print, eu vou mandar para o senhor. Boa noite.